Veterinária Animales, para a gente falar um pouquinho sobre os nossos cuidados com os nossos pets. Gente, o Brasil é o país em que cada 3 pessoas, 2 têm animais de estimação. E a gente sabe que muitos desses pets, né, são muitas vezes desassistidos, e também por conta da nossa falta de conhecimento, da ignorância mesmo, de não saber que alguns problemas de saúde que o nosso gato, nosso cachorro possa estar tendo, são problemas muitas vezes simples ou preventivos, ou até uma vacina que o protege de doenças graves. Pensando nisso, a gente traz hoje aqui para vocês uma veterinária que está nesse ramo há muitos anos, que tem uma clínica em Taubaté famosíssima, que é Animales, há mais de 30 anos, de muita tradição, de um trabalho de excelência, porque é uma pessoa que ama o que faz e a gente percebe isso logo de cara. E é por isso que ela se destaca tanto. Doutora Karime, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, doutora Karime? Bom dia, Nina. É um prazer enorme estar aqui com você. Tantos elogios Alegria. Que você faz. E é um prazer maior ainda falar do meu assunto favorito. Do seu assunto favorito, com né? certeza. E eu fico tão feliz de receber pessoas e mulheres, né? Tão competentes e que estão fazendo aquilo que ama fazer, não é mesmo? E é por isso que eu tenho certeza que muitas pessoas te amam e amam a clínica, porque a primeira vez que você veio aqui, choveu de mensagens de pessoas elogiando o seu trabalho, e eu fiquei muito feliz de conseguir uma brechinha na sua agenda, que eu sei que ela é cheia, né? E poder trazer conhecimento para as pessoas. Eu acho que o principal desse programa é isso, é a gente democratizar, né? Acesso à veterinária, a gente sabe que não é para todo mundo, né, doutora? Muitas famílias carentes que têm aí os seus bichinhos de estimação porque amam, né? Mas que muitas vezes não têm acesso à sua clínica. E você está aqui justamente falando para todos, né? Porque afinal de contas, o nosso propósito nesse mundo é amar e proteger os nossos bichinhos de estimação. Aí eu trouxe um número, doutora, não é atualizado, esse número saiu em 2024 e eu tenho certeza que já deve ter aumentado muito mais, dizendo que no Brasil 149,6 milhões existem, né? 149 milhões de animais. Esse número não está atualizado, mas a gente sabe que é ainda maior. E a gente sabe também que muitos desses animais estão aí sofrendo por algum problema de saúde, porque muitas vezes falta conhecimento e informação, né? Essa semana eu recebi uma notícia de que no Secap, que é um bairro carente aqui de Taubaté, está sofrendo com uma proliferação de uma doença nos gatos. Eu fiquei tão preocupada, é uma doença que passa para o ser humano, e aí eu falei, vamos trazer a doutora Karime, que eu sei que é a especialidade dela, dos gatos, para falar para a população sobre os cuidados, sobre a gravidade dessa doença, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Então, por isso, eu convido você a participar. O Momento Saúde é para vocês. O WhatsApp já está liberado para você mandar aí a sua perguntinha. É o 991470620. E essa entrevista é transmitida pela TV Metropolitana também. Ô, doutora Karime, hoje, como a gente vai falar de cães e gatos, né? Da última vez a senhora só falou sobre gatos, mas eu queria começar assim, do começo, bem clichêzão mesmo. Quando nasce uma mãe, um pai pet, eu acho que a primeira preocupação nossa é o que comer, o que eu vou dar para comer, como que eu faço a escolha da ração. Eu acho que a gente pensa na ração e a gente pensa na estrutura que a casa precisa ter para receber esse pet. Eu acho que é a mesma programação quando uma mãe tem aí o seu bebezinho, né? Como que vai ser a amamentação? Para os pets é a mesma coisa. E eu sei que muita gente ainda tem dúvida. Você vai pegar um pet bebezinho, é um tipo de ração. Se você adota um pet já adulto ou na meia-idade, já é outro tipo de ração. E muitos desses donos vão procurar informação nas casas de rações, né? Mas eu sei que muita gente ainda tem essa dúvida e eu queria começar por aí, sobre a alimentação. Para um cachorro, para um gato que é bebezinho, o que eles precisam na sua nutrição? Logo no primeiro contato. Então vamos lá, Nina, essa pergunta é muito importante. Lá na nossa clínica, inclusive, quando um animalzinho vai só para vacinar, a primeira vacina, a gente fala sempre sobre a alimentação, porque é básico. Então o ideal realmente seria
todo mundo que adota um animalzinho, levá-lo para uma primeira consulta, porque é nesse momento que vai se falar sobre tudo da vida do animal, onde fazer cocô e xixi, quantas vezes por dia ele tem que comer, das vacinas, do vermífugo, do manejo, do cuidado, como lidar com esse animal. E só que, infelizmente, como você disse, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa visão e até que pode, e até que pode. Felizmente, hoje, aqui em Taubaté, o acesso está um pouco melhor para todo mundo, né? Porque a gente tem aí, hoje, o hospital da Unital também, atuando aí na área de veterinária e abriu recentemente, né? E que abriu até um atendimento público, né? Que as pessoas podem levar lá, muita gente não sabe. Exato. Mas os estudantes de veterinária que prestam esse atendimento, né, doutora? Isso, e tem veterinários lá responsáveis também. Eu acompanhei por bastante tempo esse processo da Unital, dando uma parte à sua pergunta, e eles estão muito bem estruturados lá na Unital. Muito que bem. Legal. E não é um atendimento gratuito, mas é um atendimento mais acessível, né? Estão fazendo propaganda aqui da Unital. Não é de graça para os pets? Não é possível ser de graça, porque é como na odontologia. Mas na odonto está de graça. Clínica, alguns gratuitos, muitos são pagos, um valor mais baixo na odonto também. Eu tive até com uma dentista essa semana da Unital, ela vai vir aqui na programação para falar sobre esse atendimento que muita gente não sabe, né? Sim. Que a clínica odontológica oferece esse atendimento de graça, consulta e tratamento mesmo com os estudantes que estão fazendo odontologia. Então, para a área pet também tem essa opção. Tem também. E a preços assim mais acessíveis. Exato. Né? Então, o universo pet, devido à importância que esses seres tão maravilhosos têm na nossa vida, né? Sim. Tudo isso está acontecendo de uma maneira muito legal. Que se torna mais acessível a todos, né? E voltando a falar sobre alimentação, então, um cachorrinho filhote, ele precisa comer no mínimo 4 vezes por dia. Então, comece esse cuidado até pela frequência, não somente pela qualidade, que lógico é muito importante também. Buscar uma boa ração. A ração ainda é um alimento muito recomendado, o mais recomendado pelos veterinários. Pode-se fazer um alimento natural em casa? Pode, um alimento caseiro, né? Porém, isso tem que ser orientado por um nutricionista, não dá para fazer de qualquer jeito, de forma alguma. Existe um nutricionista pet? Existe, médico veterinário que se especializa em nutrição. Que legal. Exato. Antigamente as pessoas tinham o hábito de dar comida para o seu pet, talvez até algumas pessoas ainda deem. O que você acha sobre isso, doutora? Então, a comida feita em casa, ela só pode ser dada para o nosso animal de estimação se ela for feita especialmente para ele. Sem cebola, sem alho. Não pode condimentos, sem sal. Pode, uma salsinha pode, mas alguns condimentos, alguns temperos básicos para nós, como cebola e alho, são muito prejudiciais para eles, podendo levar a anemia crônica. Entendi. Então, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser feito elaborado para eles mesmo. Aí é possível, com a quantidade certa de carne, de legumes e de carboidrato. Mas isso tem que ser elaborado por um profissional. Então, acaba sendo mais prático e mais eficiente para quem não tem esse acesso ao nutricionista ou não tem tempo de preparar, fazer a ração, fazer uso da ração mesmo, que tem que ser muito bem escolhida. Quanto à frequência de alimentação, os cães, então, começam comendo 4 vezes ao dia, na idade mais tenra, e depois eles passam a se alimentar menos vezes ao dia, chegando a 2 vezes ao dia. 1 vez ao dia, só como antigamente se usava fazer, é inadequado. Não é suficiente. Não é suficiente. E quem deixa a ração disponível assim o tempo todo também é um problema. É um problema, porque o animal que é guloso vai comer tudo de uma vez e vai acabar engordando, porque a gente vai repor e não é legal. E o animal que é magrinho, que já não tem aquele apetite todo, ele vai
achar que aquela ração está muito disponível, que o cheiro já não está tão bom e ele não vai comer tão bem. Então, o correto é dar nos horários já certinhos, estipulados, comeu, não comeu, tira. Tá? E sobre Isso a quantidade é de ração, doutora? Como que eu sei? Qual que é a quantidade certa? Então, eu tenho um York, por exemplo, tem 5 quilos. Como que eu sei a quantidade? É por peso? é por peso do animal e pela marca da ração, pelo conteúdo daquela ração, conteúdo nutricional. Então, todas as embalagens de ração, vem atrás delas a tabelinha por peso, quantas gramas ou xícaras você deve dar para o seu animalzinho. A maioria vem em gramas mesmo, Nina. Tá. E aí você tem que fazer uma regrinha de 3 quando não tem o pezinho. Ah, por exemplo, sua cachorrinha pesa 5 quilos, sempre tem lá nas rações esse pezinho. Mas se fosse 6 quilos, faz uma regrinha de 3 e descobre quanto que o seu animalzinho tem que comer por dia. Tá. Quando eles são filhotes, a gente recomenda que eles comam o quanto quiserem, comam até ficar satisfeitos. O limite é eles que colocam. Comeu tudo, tá na hora do almoço. Comeu tudo, coloca mais um pouquinho. Exatamente. Tem sempre que sobrar um pouquinho. Exatamente. Tem que comer até ficar plenamente satisfeito. Tá. Então, para os filhotes, aquele que vem na embalagem de ração serve como um padrão mínimo, que a gente sabe, opa, tem que comer pelo menos isso. Se não estiver comendo pelo menos isso, tem algo errado. E se estiver comendo um pouquinho a mais para o filhote, não tem problema, porque ele está crescendo, está formando osso, está se desenvolvendo e precisa estar bem nutrido mesmo. Tá. Às vezes acontece do cachorro, do gato estranhar aquela marca de ração, né, doutora? Sim, a mudança de ração tem que ser sempre feita de forma gradativa. A transição, né? Isso, tem que fazer uma transição. Até quando nós vamos mudar para a mesma marca, mas de uma ração de filhote para ração de adulto. Então, tem que ser feita uma transição. Primeiro você coloca 1/4 da ração nova, 3/4 da ração antiga e assim vai misturando. Sucessivamente você vai aumentando a ração nova. E às vezes os animaizinhos podem não gostar de uma determinada ração. Isso acontece também e aí a gente tem que mudar. Eu tenho uma amiga que ela foi mudar a ração do gato e ele estranhou o formato da ração, doutora. Sim. Isso acontece? Muito. Os gatos, Nina, eles são realmente muito mais exigentes que os cães na alimentação, no sabor, no formato, na textura. Eles são muito sistemáticos, os gatinhos. Tá. Eles gostam de rotina. Então, qualquer mudança que a gente faça na alimentação deles, principalmente, é muito impactante para eles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, só voltando um pouquinho, porque eu não falei desse chegar do gatinho em casa e como lidar com a alimentação, para o gato, sempre é ração a livre demanda. Porque o gato, ele comeria na natureza 9 a 10, 12 vezes por dia, pequenas porçõezinhas. Então, quando o gato é filhote, principalmente, a ração tem que ser a livre demanda. Quando eles ficam adultos, se ele tiver tendência à obesidade, lógico que aí não dá, a gente tem que controlar, mas o gato tem que sempre, até a vida adulta, comer no mínimo 4 vezes por dia. Tá, mas pode deixar então a ração disponível para ele? Pode sim, pode. Aqueles sim. sachês vale como uma alimentação? Tem alguns sachês que até vem escrito na embalagem, alimento completo. Esses valem como uma refeição completa, mas não são todos. Alguns são somente um petisquinho, um agradinho que a gente está dando para o gato. Biscoitinhos, tanto para cão quanto para gato. Conta na alimentação ou não? Conta ou é só um... Conta como caloria extra, só engorda, né? Eles não e eles são adoram, doutora. nutritivos, eu sei, Nina. Mas nesse quesito aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Escolher muito bem a marca, dar uma marca boa, porque alguns deles são muito ricos em sódio e em coisas que não são tão boas. Porque a ração seca,
e o petisco seco, eles são muito concentrados no que eles têm, por serem secos. Então a gente tem que ter cuidado para não estar dando algo que seja como se a gente estivesse se entupindo de uma tranqueira humana, entendeu? Tá, entendi. Então tem que ter cuidado. O alimento tem que olhar o úmido, rótulo que tiver menos sódio. Exato, exato. Tá. E tem que ter um controle de quantas vezes você dá o biscoitinho. Sem dúvida. Tem gente que tem hábito. Eu mesma, né? Vou sair de casa, dou uma bolachinha para Carlota Joaquina. Cheguei, dou mais uma bolachinha para Carlota Joaquina. Então, assim, tem que ter um controle por dia, um limite? Tem que ter. Qual que é esse limite, doutora? Isso depende muito se o animalzinho tem tendência à obesidade ou não. Se a ração que ele está comendo uma quantidade suficiente, tem que ter muito cuidado para o animalzinho não trocar a ração pelo petisco. É verdade. Né? Uhum. E aí a gente tem que fazer um balanço individualizado para cada animalzinho. Tá. E o que eu aconselho é, por exemplo, se o petisco ele é grandinho, pica ele em vários pedacinhos pequenininhos. E aí você dá só um tequinho quando você sai, só um tequinho quando você chega. Entendi. Tá bom? Tequinho é bem anos 80, hein, doutora Karine? Isso, a gente entrega a idade aqui na hora. Me dá um tequinho, é bem anos 80. Um dia desse eu falei pro meu filho, não, vou dar uma espinicadinha do seu pão. Ele me olhou com uma cara de, que idioma é esse, meu Deus do céu. Aí, 12 anos de idade, eu falei, a mamãe nunca falou isso pra você? Uma espinicadinha é você tirar um pedacinho. Você já deu muita espinicadinha no pão quando vem da padaria, né? Com certeza, Nina, com certeza. Eu vou rapidinho pro intervalo comercial. Falamos, então, sobre alimentação. Agora a gente vai falar sobre vacinação. Quando você tem um pet e você não sabe nem qual é a idade dele e nem qual vacina ele já tomou e qual ele precisa tomar. Depois do intervalo a gente fala sobre isso. Bom dia! Venha para o